Bom, termina mais uma rodada em que o Vasco se complica no Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento, né? Num confronto direto contra o Goiás, o Vasco jogou mal pra caramba, né? E assim, diante de um adversário direto, né? Um time que não vem jogando bem nos últimos jogos, apesar de ter crescido muito na competição nas últimas rodadas, mas não vem vencendo também, o Goiás amassou o Vasco e ali, até mesmo antes do Vasco fazer 1-0, Léo Jardim já era o melhor jogador em campo, né? Já era tido como o craque do jogo. E quando o teu goleiro é o melhor jogador em campo, isso já preocupa, né? Ainda mais contra um adversário que também luta para não cair. É sinal de que o do Vasco, não vinha jogando bem. E realmente não jogou. Foi uma partida que, assim como diante do Internacional, o Vasco aceitou, né, a imposição do adversário, o Goiás vinha amassando o Vasco durante o confronto de hoje, né? Tanto prova que amassou tanto que empatou o jogo. E só não virou porque o Léo Jardim, mais uma vez, fez boas defesas, né? Então, pela terceira rodada consecutiva, o Vasco perde a chance de sair da zona do rebaixamento e a gente fica aqui fora torcendo pelo tropeço de outros times. Por exemplo, tá jogando agora Corinthians e Santos, tá 0-0, e a gente torcendo para que o Santos não pontue, porque o Santos, pontuando nessa rodada, pode abrir aí, de repente 4 ou 5 pontos de diferença para o Vasco. E aí o Vasco acaba, por exemplo, se vencer na próxima rodada, que eu acho muito difícil, porque vai jogar sem o seu principal atacante, que é o Verratti, que foi expulso no jogo de hoje. O Vasco vencendo já não sai mais da zona de rebaixamento e precisaria de mais uma rodada, né, para sair da zona do rebaixamento. Então, assim, tá desanimador, cara. Já não era fácil e agora ainda tá a gente percebendo que o time realmente vem num momento psicológico destruído, né, para enfrentar os seus adversários. No jogo de hoje, por exemplo, o Vasco entrou em campo parecendo que não precisaria do resultado, né? Entrou com 4 zagueiros, não entendi porque o Robson Bambu virou opção, já que o Paulo Henrique, né, tomou a posição do Pumita, e o Paulo Henrique, como opção, não pôde ser o titular dessa partida, não entendi, né? Tentou fechar a casinha, mas não se preocupou com o meio-campo, né? O meio-campo do Vasco, mais uma vez, assistia o adversário jogar e não conseguia puxar os contra-ataques, né? Bom, o Vasco achou um gol numa jogada de bola parada, em que o Maicon cabeceia e o Verratti aproveita e desvia a bola. Mas daí então, o jogo inteiro foi o Goiás dominando o jogo e o Vasco, nas oportunidades que teve, duas oportunidades para matar o jogo, o Peck faz uma escolha errada, era para ter dado a bola do lado direito, em que o País estava sozinho, deu na direita com o Verratti marcado, o Verratti domina a bola, mas deixa escapar e perde a oportunidade da gente fazer 2-0 no placar, né? E numa terceira situação, o Praxedes, ao invés de fazer a melhor opção, também se atrapalha com a bola e não dá a bola para o Paê, que vinha no lado esquerdo. Então eu não entendo, cara, como é que é a preparação do Vasco, sabe? O time é ruim, mas nem mesmo, né, com tanta força de vontade e dedicação, os caras conseguem segurar um jogo importante com um resultado importante como foi o de hoje. Se o Vasco vence o jogo com o resultado da rodada em que o Bahia não pontuou, né, e o Santos tem uma tarefa difícil, que é pontuar diante do Corinthians em Itaquera, o Vasco perde a chance de deixar a zona do rebaixamento e, diante de um Cuiabá fora de casa, tentar ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Então, eu te falo, tá desanimador, e vou ser sincero com você. Eu acho que, pelo que vimos já nas últimas rodadas, dificilmente o Vasco permanece na Série A se depender só de si. Se o Vasco depender só de si para sair da zona, eu acho que dificilmente sai. O time é muito frágil emocionalmente, muito frágil tecnicamente e tem uma capacidade absurda de se autoflagelar, sabe? Um time que é desatento da marcação, um time que nos últimos minutos do jogo ou de cada etapa parece que desliga, sabe? Leva gols nos últimos instantes, nos últimos 15 minutos de cada tempo, parece que o time fica suscetível.
A marcação abre de qualquer forma, sabe? O Peck permitiu o cruzamento para que o Babi fizesse o gol. O zagueiro não sobe para disputar a bola com o Babi. É realmente muito desanimador. Olha, eu vou te falar, eu acho que tá vindo aí, tá? Um novo rebaixamento para o Vasco. Porque, primeiro que deixaram para contratar, né, um esboço de time na reta final do Brasileirão, né, no segundo turno. E ficou difícil para o técnico Ramon Dias montar, né, um time competitivo com as peças que tinha. Chegaram outras, importantes até, mas para mim foi tardio, sabe? Para mim foi tarde demais. E até mesmo o próprio Ramon Dias, que se não fosse por ele o Vasco já estaria rebaixado, o Ramon Dias vai errar em algumas escolhas, como tem errado nos últimos jogos, né? Trouxe o Paia como titular contra o Inter quando não era para ser. Perdemos o Paulinho diante do Inter quando não era para ser também, já que tinha amarelo e o jogo estava com o Inter vencendo a partida. Era para o Paulinho ter saído, né? Já que estava com amarelo. E hoje, diante do Goiás, com 40 e tantos minutos, era para o Verratti ter sido substituído. Ramon Dias deveria ter feito isso, já que o Verratti pegou um cartão no primeiro tempo ainda, um cartão amarelo. E aí no segundo tempo, o juiz vai e expulsa, um exagero que eu achei até, mas expulsa numa jogada em que ele deixa o cotovelo, expulsa o Verratti, e aí o Vasco se complicou para o jogo diante do Cuiabá, já que as únicas jogadas que o Vasco tem é cruzamento do lado esquerdo para que o Verratti possa disputar a bola na grande área. Então, nessa rodada o Vasco se complicou, e se complicou já para a próxima partida, porque não vai ter o seu principal jogador, seu principal artilheiro. Então é preocupante o momento em que o Vasco começa a oscilar nesse segundo turno. É um momento em que o Vasco precisaria estar realmente muito atento, entrar em campo como se fosse cada jogo uma final, com um time compacto, com um time preparado para jogar no contra-ataque, mas a gente vê que o time se perde demais ainda, né? Não só pela montagem do time que vai a campo, mas também os jogadores perdidos, não sabem o que fazer quando tem a bola, sabe? E isso causa um desespero realmente. Mas concorda comigo que a gente está se complicando e que o Vasco está cada vez mais com o pé na Série B? Deixa aí teu comentário. É a minha posição, tá? Eu sou um torcedor pé no chão, e quando o time está bem, quando está crescendo, a gente elogia, a gente enaltece. Mas quando a situação está realmente complicada, a gente também precisa ser realista, apesar de eu continuar aqui torcendo para que a coisa caminhe. Afinal de contas, a gente ainda tem aí muitos jogos a disputar, mas se o Vasco não mudar a vibe, se não mudar a atenção, se não definir de vez um time realmente para ir até o final do campeonato, eu acho que, apesar do bom trabalho que o Ramon Dias fez assim que assumiu o Vasco, começa a se complicar até mesmo diante das escolhas que tem feito. Essa é a minha opinião. Concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários.